Eu quero começar e digo com toda a sinceridade, com toda a pobreza. Estou me sentindo pobre. Louvado seja Deus. Eu quero começar pelo capítulo 16 de São João, de onde foi tirado o evangelho de ontem. E quero começar como se eu não tivesse dito nada ontem. Como se tudo nós fôssemos começar desde agora. Evangelho de São João, capítulo 16. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Naqueles tempos, Jesus só podia falar em termos de sinagoga. Ele nem podia falar em termos de igreja, porque eles nem imaginavam o que era igreja. Então ele só podia falar em sinagoga, que era o lugar da reunião. E aliás, se vamos ver no fundo, a palavra sinagoga tem o mesmo significado de igreja. É o local de reunião, onde os que são de Deus se reúnem. Mas veja a seriedade dessa palavra. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda, para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, veja aí, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus, julgará prestar serviço a Deus. Eu quero dizer a vocês, essa palavra não se refere tão somente aos discípulos, aos apóstolos. Essa palavra se refere também a nós. Nós chegamos aos tempos dessas palavras estarem se realizando. Não é para a gente se assustar, mas o próprio Jesus disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Ele não quer que nós caiamos, não quer. Então ele já está de antemão nos falando. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Julgará estar prestando um serviço a Deus. Se Deus quiser, durante todos esses dias, nós haveremos de entender bem o que essa palavra diz. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Então quem é que fará isso contra nós? Aqueles que não conheceram o Pai nem a Jesus. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis que vô-lo anunciei. Eu não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. E no nosso caso, por que é que o Senhor, nesses tempos agora, vem tomar essas palavras, vem tomar esses textos e vem nos clarear, e vem nos esclarecer esses textos? O Senhor agora, nesses tempos, está fazendo isso porque é agora que nós estamos precisando disso. É daqui para frente que nós vamos precisar cada vez mais disso. Repare mais uma vez no versículo 4: diz-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vô-lo anunciei. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O Senhor é como uma águia e nós somos como os filhotes de águia que o Senhor está preparando para a batalha. Que o Senhor está preparando para a batalha. Nós estamos numa academia, numa linda academia, onde o Senhor, pelo seu Espírito, está nos preparando para a batalha. Nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempos de guerra. E a nossa guerra não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa guerra é contra os poderes do mal. As forças do mal estão se organizando de maneira humana na face da terra.
Aquilo que nós começamos a ler no capítulo 16: expulsar-vos-ão das sinagogas, e todo aquele que vos matar julgará prestar serviço a Deus, julgará prestar culto a Deus. Tudo isto está por acontecer. Eu quero dizer a vocês, assim como Jesus teve a sua vida pública, falando ao povo, anunciando ao povo, levando a palavra ao povo, levando o evangelho ao povo, implantando o reino. Assim como Jesus fez milagres, prodígios, sinais de todo tipo, de curas, de ressurreição, de multiplicação de pães, de transformação de água em vinho, de acalmar o mar. Mas depois da sua vida pública, e veja bem, Jesus que já vinha sendo perseguido, a perseguição aumenta, vão encurralando Jesus, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até traírem Jesus, usando de um dos apóstolos, até julgarem Jesus, até condenarem Jesus, até entregarem Jesus aos romanos, até flagelarem Jesus, até coroarem Jesus de espinhos como um rei de gozação, até subirem com Jesus à cruz, até pregarem Jesus na cruz, até verem Jesus morto, e depois de morto ainda, com aquela lança, tendo o coração estraçalhado. Veja, Jesus, depois da vida pública, passou pelo julgamento, pela traição, pela prisão, pela condenação, pela morte. Eu lhes digo, a igreja, corpo de Cristo, está seguindo os caminhos de Jesus, o seu mestre. Eu digo a vocês, nós estamos no finalzinho do tempo da vida pública. Assim como Jesus teve uma vida pública que o levou à morte, a igreja também até agora teve a sua vida pública. Vejam, nesses 2000 anos quase, a igreja teve a sua vida pública. A igreja que começou lá em Pentecostes teve a sua vida pública. E nesses tempos que nós estamos, quantos prodígios, quantos milagres, quantas curas, quanta libertação, quanta conversão, como o evangelho tem sido anunciado, como o reino de Deus tem sido trazido, como as pessoas têm voltado para Deus. Tudo isso é maravilhoso. É a vida pública de Jesus na igreja. Só que eu lhes digo, nós estamos a dois passos, estamos muito próximos de entrarmos na fase do que Jesus passou. Perseguido, depois traído, depois preso, depois julgado, depois condenado e levado à morte. A igreja vai passar por esses passos de Jesus. E veja, quando isso aconteceu, os apóstolos e os discípulos, coitados, ficaram apavorados. Lembra o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Como eles estavam descrentes. Nós julgávamos que Jesus era o Messias, e vejo tudo o que aconteceu com ele, como justamente os seus inimigos fizeram tudo isso que fizeram com ele. Nós pensávamos que ele era o Cristo, e porque pensavam que ele era o Cristo, e ele era mesmo o ungido, ele era o Messias, eles julgavam que nunca aconteceria isso com Jesus, mas aconteceu. Veja bem, e aí o importante, se você quer voltar comigo lá ao capítulo 16 de São João, Jesus nos falou claro, e é importante nós entendermos esta clareza com que Jesus nos fala. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Gente, a igreja vai passar
pelos mesmos caminhos que Jesus passou. E nós estamos muito perto disso. E eu digo a vocês, as forças do inferno estão cada vez mais se organizando. As forças do inferno estão cada vez mais se organizando. Estão usando de pessoas humanas para isso. Somente que a nossa luta não é somente contra essas pessoas, é contra forças do mal que estão. As forças do anticristo estão cada vez mais próximas. As forças do falso profeta estão cada vez mais próximas. E já estão acontecendo nesse mundo, estão cada vez mais se manifestando. Não é para nós termos medo, mas é importante nós sabermos que a igreja vai passar por isso. A igreja de Cristo vai passar por isso. Você diz, mas Jesus prometeu que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, é verdade. Tanto assim, que depois que Jesus foi traído, julgado, condenado, morto, sepultado, ele ressuscitou, glorioso. Da mesma forma, a igreja que vai passar pelos caminhos de Jesus, claro, ela não será eliminada, não. As forças do inferno não prevalecerão, mas a igreja será levada pelos caminhos de Jesus. Quando julgarem que a igreja está morta, quando julgarem que a igreja foi para as catacumbas, o Senhor ressuscitará a sua igreja, o Senhor levantará a sua igreja. E aí, assim como depois da ressurreição veio Pentecostes, igualmente. E aí está o importante para nós, o Pentecostes que nós estamos assistindo hoje, que é lindo, que é maravilhoso. Um derramamento do Espírito Santo como esse só houve na igreja primitiva. Mas esse Pentecostes ainda é pálido em comparação com o maravilhoso Pentecostes que acontecerá depois de a igreja passar pelos caminhos de Jesus, depois da igreja passar pela perseguição, pela traição, pela condenação, pela morte. A ressurreição que virá e depois o Pentecostes que virá, gente, nós nem somos capazes de imaginar. Aquilo que a Bíblia vai dizer, que nós teremos céus novos e uma terra nova, a nova geração, a humanidade nova, a igreja nova. Vai ser maravilhoso. Tenhamos a certeza, a vitória de Jesus está cada vez mais próxima. Todavia, e aí nós não podemos esquecermos disso, antes de chegar à vitória de Jesus, haverá toda esta fase dura, dolorosa, sofrida. Não houve ressurreição sem morte. Aliás, só pode haver ressurreição depois que haja a morte. E a igreja está seguindo os passos de Jesus. Eu sei que eu estou lhes revelando coisas muito duras até da gente acolher, mas são muito concretas, e eu lhes digo, são reais. É o Senhor quem está nos revelando. Eu quero passar rapidinho com vocês, já para levantar o nosso ânimo. Não esqueça, nós estamos lá ainda com Josué, né? Josué e Caleb, né? Mas eu quero passar com vocês já para Apocalipse capítulo 19. E nós estamos chegando muito perto disso. Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:11. Vi ainda, lê comigo, qual é o título que está em cima do capítulo 19, versículo 11? Vitória do Cristo sobre as feras. As feras aqui, quem conhece o Apocalipse, eu tenho certeza que você conhece. As feras aí são o anticristo e o falso profeta, a primeira e a segunda fera, que tem aspecto de cordeiro, mas na verdade é fera, que aparece como cordeiro, que se mostra como cordeiro, mas na verdade não é cordeiro, pelo contrário, é fera.
Vi então o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Está vestido com um manto tinto de sangue, porque ele passou pela crucifixão, pela morte, e o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam a crucifixão, pela morte, e o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol e a clamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa. A fera é o anticristo. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro, e veja, com letra maiúscula, é Jesus, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Claro, é toda uma linguagem muito simbólica, mas está aqui para nós anunciado o triunfo de Jesus. E claro, depois do capítulo 19 vem o capítulo 20. Vira a página. E o que é que diz o capítulo 20? Qual é o título? Sorte do dragão. Quer dizer, o destino do dragão. O que vai acontecer com o dragão? O que vai acontecer com o inimigo? Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Depois da vitória de Jesus, o que acontecerá? É isso. Depois do Senhor destruir o anticristo, depois do Senhor destruir o falso profeta, o que acontecerá? Eu vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão E quem é esse dragão? A primitiva serpente. Por que primitiva? Aquela lá que aparece já no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela lhe esmagará a cabeça. A antiga serpente, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás. E veja bem, e o acorrentou por 1000 anos, atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Mas aqui está algo muito importante para nós, irmãos. Não somente os agentes do inimigo, mas o próprio inimigo será lançado no abismo, será preso no abismo, e o abismo será fechado, selado. E isso, como diz aqui a Bíblia, pelo espaço de 1000 anos. O que quer dizer, não é dias, não são meses, não são anos, mas é um longo tempo.